Jota, qual dica você dá para se ter uma boa dicção? A Ana Mora. Ô Ana, eu digo no meu curso de oratória, uma das coisas que é recorrente, eu falo isso constantemente, até os alunos ficam cheios de me ouvir falar isso, é a percepção auditiva, Ana. O problema das pessoas é que elas não escutam a própria voz. Quem faz locução, por exemplo, eu, que são mais de 40 anos, e gravei muitos comerciais, muita propaganda, você grava e você, claro que você vai escutar, para ver se você não cometeu nenhum erro gramatical, para saber se você deu a interpretação correta. Então você, de tanto escutar a sua voz, e de tanta preocupação com a pronúncia das palavras e com o acabamento das palavras, você acaba ficando muito crítico em relação a isso. Então você apura a sua audição. É o que eu chamo de percepção auditiva. Então o que falta para uma pessoa que não tem boa dicção, em geral, é o ouvido treinado. É igual o músico, o cantor. O cantor, ele apura a sua audição ao ponto de perceber uma nota fora de lugar. Alguém que está desafinando, ele tem uma habilidade incrível de perceber, de notar isso. E nós que não somos cantores, que não temos isso como uma profissão, nós não conseguimos muitas vezes captar isso. Então quem fala bastante acaba tendo essa preocupação e acaba desenvolvendo essa capacidade de perceber a terminação das palavras. Agora existem profissionais que indicam você treinar palavras trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse tipo de palavras, de textinhos que são trava-língua, é um exercício. Alguns indicam você colocar uma caneta na boca, prender nos dentes e tentar falar o máximo que você puder, sem tirar a caneta ou o lápis da boca. São treinamentos, mas na minha opinião, Ana, o segredo está na percepção auditiva, em você ter autocrítica. Se você tem uma palavra, a palavra tem que ser pronunciada integralmente, do começo ao fim, com os seus acabamentos. Além disso, a questão da gramática, das concordâncias gramaticais. Então você tem que apurar a sua audição e ter um senso crítico. Isso já vai fazer você melhorar a sua dicção. E pessoas que falam muito depressa geralmente tropeçam na dicção. Então, quando você força pronunciar as palavras integralmente, automaticamente você diminui a velocidade da fala. Não dá para falar com muita rapidez quando se tem a preocupação de pronunciar a palavra integralmente. Então, com isso, você diminui um pouco a velocidade, isso vai favorecer a sua dicção. Falou... E treino, né? E treinar, tem que treinar. O trava-língua eu tentei fazer, hoje eu não consigo, mas desde criança não vai. Não vem que não vai. Mas eu vou dizer uma coisa, Matheus, o lance do trava-língua, veja você, não adianta muito, é aquela história de você treinar uma palavra que dificilmente você vai pronunciá-la numa conversa. Então, o que adianta eu treinar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Onde é que eu vou usar essa frase? Eu treinei, peguei a habilidade para pronunciar essa frase, porém não tenho onde encaixar no meu discurso. Por isso que eu digo que muito mais importante do que isso é desenvolver o senso crítico. É ser chato nessa questão realmente. É ser chato. Infelizmente, nós não somos treinados para falar bem. Se você se lembra, se você se recorda da época da escola, na aula de língua portuguesa, que é onde a gente aprende a escrever, aprende a ler, aprende a fazer a conjugação verbal, aprende pontuação, é exatamente na aula de língua portuguesa. Só que as provas de língua portuguesa, dessa matéria, elas são feitas através de ditados ou de perguntas e respostas, não é isso? A professora manda você fazer um ditado ou uma redação e ela vai observar como é que foi a pontuação, se houve ou não erro gramatical. É esse tipo de avaliação. Os professores não estão preocupados se você é capaz de falar. Então nós não temos aula de oratória e nem de retórica nas escolas. Isso faz com que a gente cresça adultos sem esse cuidado. Discussão zero, né? Pois é. Então a gente não desenvolve esse senso crítico. Aí vai crescer um adulto falando errado. E não é legal você falar errado. Mas infelizmente, a maioria das pessoas que fala de forma errada ou que tem uma dicção ruim,
elas não escutam a própria voz. Elas não são capazes de identificar nelas o problema e muito menos identificar o problema nos outros. Então ela vai continuar a vida inteira falando de forma errada, a não ser que isso comece a te incomodar. No curso de oratória nós apontamos essas coisas. O aluno, ele faz algumas apresentações, nós gravamos, pois o aluno vai assistir e aos poucos ele vai percebendo o que é que precisa ser melhorado na sua forma de falar. Tá aí, J. Duarte, ao vivo, hoje no programa Matheus Pegroso. Do sucesso de uma pessoa, do sucesso de um profissional, 15% se deve ao seu conhecimento técnico, à sua habilidade técnica, à sua formação. E 85% se deve à sua comunicação. E oratória se aplica a tudo. O médico que tem boa oratória é aquele médico que sabe tratar o paciente. Não é só questão de ser atencioso, é questão de saber conversar, de saber valorizar o trabalho, de saber valorizar o cuidado. Então, o médico que sabe transferir esse tipo de informação para o seu paciente, consequentemente, será um médico muito mais, digamos, prestigiado, admirado e recomendado. O vendedor que tem maior poder de persuasão, de convencimento, que sabe explicar melhor, que sabe argumentar melhor sobre o seu produto, sobre o seu serviço e que sabe fazer uma boa abordagem ao seu potencial cliente, certamente será um vendedor com muito mais sucesso. O advogado que tem uma melhor oratória vai se tornar um advogado com muito mais clientes, com muito mais sucesso, principalmente se ele tiver uma boa oratória para o tribunal do júri. Então, muitos advogados não conseguem participar do tribunal do júri e acaba contratando outros advogados que têm maior habilidade. Eu tenho um dos meus alunos nesses anos todos, é o Dr. Renato Tésio. Ele é advogado e o Renato Tésio hoje ele presta serviço a outros advogados quando eles precisam fazer tribunal do júri. Precisam fazer uma defesa oral, ele é contratado para isso, ou seja, além dele advogar para os clientes dele, ele ainda acaba tendo uma remuneração por representar outros advogados no tribunal do júri. Ou seja, a pessoa que desenvolve oratória será uma pessoa muito mais bem-sucedida ou terá muito mais probabilidade de ser bem-sucedida. E a oratória se aplica até nos relacionamentos interpessoais. Muitos conflitos dentro de casa se dão pela comunicação errada. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora na internet, né, Matheus, essa briga de opiniões por conta da política, o que eu acho muito saudável. Aliás, eu estou bastante feliz em perceber o quanto as pessoas estão mais envolvidas, porque eu sou do tempo em que, quando ia começar o horário político no rádio, o próprio locutor dizia assim para o ouvinte: desliga o rádio que vai começar os trapalhões. Ou seja, o próprio comunicador incentivava o ouvinte a desligar o rádio, ou seja, a não acompanhar os programas de política. E hoje a população está diferente, a população está muito mais participativa, está se politizando. Então a gente vê as opiniões, né, sendo debatidas. Infelizmente, muita gente conflitando, brigando, perdendo amizade, mas é tudo pela falha na sua oratória, na sua comunicação. Então nós aprendemos também, inclusive você falou sobre as pessoas terem contato comigo, tem um canal no YouTube chamado Falante Influente. E ali eu tenho, entre os vídeos, os diversos vídeos que tem lá, eu tenho um vídeo que tem o seguinte tema, o seguinte título: Como vencer uma discussão sem produzir inimigos, sem ganhar inimigos. Ou seja, como é que você consegue vencer numa argumentação sem criar um inimigo? Como é que se faz isso? O que a gente está vendo hoje nas redes sociais é você transformar um amigo num inimigo, é o que está acontecendo. Familiares que brigam, que já não se cumprimentam mais, não se visitam mais por conta dessas opiniões que são contrárias. E aí as pessoas acabam indo para uma discussão exatamente por não saberem como é que eu consigo colocar a minha opinião sem frustrar a pessoa que está discutindo comigo, que está conversando comigo. Então, oratória se aplica a tudo. Por isso que
Se você nunca teve essa preocupação, você está perdendo uma grande oportunidade de obter sucesso em vários setores da sua vida, inclusive nas relações interpessoais. Mateus está conduzindo bem. José de Arimateia, o Ari Silva. Ô, José de Arimateia. Gente boa esse homem. José de Arimateia é um orador por natureza, é um grande orador. José de Arimateia é um aluno que me dá muito orgulho. Aliás, eu sinto orgulho de todos os meus alunos. São todos muito compenetrados, são dedicados, são estudiosos. Isso é muito bom, viu? Fico muito feliz com todos vocês. São vários alunos, né? Muitos que já passaram pelo meu curso, outros que estão agora também participando do curso de oratória. E Jota, aproveitar também, passa aí os contatos para que o pessoal, né? Porque essa live ela vai ficar gravada, tá? Então é importante frisar aí. Quero fazer o curso de oratória, é difícil? Com o J Duarte se torna tudo fácil. Qual é o contato? Bom, eu vou indicar. Você vai no Facebook e procura J Duarte e você vai me ver lá. Aí você pede para eu adicionar. Vai lá no Instagram, também tem lá, @duarte.j no Instagram. Você também consegue falar comigo por ali. E nós temos o canal do YouTube chamado Falante Influente, não é? Que é muito legal, porque ali eu estou colocando, além de vídeos que eu tenho gravado, eu tenho também colocado o antes e o depois do aluno. Então ali você vai ver muitos alunos que passaram pelo meu curso. Claro que eu não coloquei todo mundo ali, porque era muita gente. Mas eu coloco alguns exemplos ali do antes e o depois do aluno para você ver como é que acontece o progresso do aluno. Agora, curso de oratória, muita gente procura, Mateus, por conta da timidez. Então a pessoa pensa, puxa, eu sou tímido, será que fazendo o curso de oratória eu vou perder a timidez? Esse é um das razões, dos motivos. Outras pessoas procuram porque estão sendo, digamos, promovidas na empresa, vão ocupar um cargo de liderança. Então elas querem desenvolver uma técnica para se relacionar com seus liderados. Então querem desenvolver mais a sua capacidade de comunicação. O curso de oratória serve a todo mundo. No caso da timidez, é bom a gente entender que a timidez ela tem uma razão de ser. Geralmente está muito ligado à nossa infância e a essa questão que eu já comentei. Não há estímulo para que você desenvolva a oratória. Então você vai crescer inseguro. Vai ter insegurança. Essa insegurança tem muito a ver com o despreparo, pelo fato também de você não saber como é que eu me comporto diante de uma plateia, como eu tenho que gesticular, como eu tenho que me movimentar, isso te deixa inseguro. E também como é que você organiza, Mateus, a sua fala, o seu discurso, que todos nós estamos fazendo discurso. Você, enquanto está falando aí, está fazendo um discurso, uma oratória. E deve haver uma forma lógica de se fazer isso, com começo, meio e fim. Então, no curso de oratória, você aprende a como organizar. Como é que eu penso num tema, qual é o meu objetivo, qual é a minha posição defendida, como é que eu organizo a minha chamada, que é o que nós chamamos de tópico frasal, como é que eu amplio o tópico frasal, como é que eu desenvolvo praticamente o meu discurso, como é que eu termino, não é? Com cuidado com o tempo. Então tudo isso a gente aprende, isso vai te dar segurança. Eu falo que oratória é a mesma sensação que tem uma pessoa que não sabe dançar. Então imagine que você entra num salão de baile e ali tem todos os casais dançando de forma perfeita. E você não sabe dançar. Você nunca fez um curso de dança, não sabe. Então você fica acanhado e acaba preferindo ficar sentadinho ao invés de dançar. Exatamente porque não sabe. Aí você decide entrar num curso de dança, vai aprender, vai ter um professor te orientando, você vai aprender os passos da dança, o ritmo, aí você começa a adquirir aquela técnica e de repente vai embora aquele medo, aquela timidez, porque você aprendeu e agora você faz com muito mais segurança. Oratória é a mesma coisa, você vai aprender todas as técnicas e aí a tendência é que o medo vá embora. É óbvio que tudo vai depender também da prática. Não adianta nada a teoria se você também não praticar. É preciso praticar. Exatamente. Todo treinamento que não deixa de ser um estudo, né? Então, é de suma importância. Obrigado por ter J Duarte como meu mestre. Fico feliz aos sábados poder estar aprendendo. Ari Silva, o José de Arimateia.
Você tem aqui o Rodrigo Gonçalves também. O Rodrigo também é aluno do curso. O Rodrigo é da cidade de Rio Claro. Ah, o Rodrigão. O Rodrigão. Polícia. Policial. Fala, Rodrigão. Rodrigo Gonçalves, boa noite, Matheus e Mestre J. Duarte. Você vê que seus alunos se tornam amigos. Tanto é que para todos do nosso curso ali, né? A nossa turma tem um carinho grande por você. Eu e Diego considero você também, além de ser professor, amigo pessoal. Então você vê que todo mundo te chama de mestre. Isso é gratificante, hein, Jota? Que legal. Você sabe que quando eu falo de oratória, a finalidade da oratória é você conquistar as pessoas. Não tem outro objetivo a não ser conquistar, a não ser persuadir, a não ser convencer. E a oratória não é só um momento em que você está ali se apresentando. A oratória envolve tudo. Envolve a sua postura e envolve a forma com a qual você trata as pessoas. Então lá, no nosso ambiente, os alunos são recebidos como se fossem amigos, de fato. Como se fossem nossos irmãos. Então eles chegam lá, tem uma aguinha gelada, tem um cafezinho quente, tem uma bolachinha, não é isso? E a gente conversa ali de igual para igual. Então, isso tudo é oratória. Isso tudo é você tornar o seu ambiente um ambiente conveniente. Eu falei isso nas últimas aulas sobre a conveniência. Nós já ouvimos a expressão fulano é inconveniente. Ou alguém disse a você, para de ser inconveniente. O que é ser uma pessoa inconveniente? É a pessoa chata. É a pessoa que não tem disposição para ouvir. É a pessoa que está com a língua engatilhada para falar, ela não escuta o que você fala, não faz reflexões sobre aquilo que você falou, ela está com a língua engatilhada, é pessoa chata, que só conta vantagens, que só fala dela, que não se interessa por você, é uma pessoa inconveniente. E o contrário, o que é ser uma pessoa conveniente? É uma pessoa agradável, é uma pessoa que acrescenta coisas boas na tua vida, quando você está perto dela, ela traz alguma informação que te faz crescer. Então, seja uma pessoa conveniente e tenha um discurso conveniente. Fale coisas que sejam animadoras, que sejam construtivas. Tem gente que só sabe falar mal, que só fala mal da vida, fala mal dos outros, fala mal de todo mundo. É horrível você viver perto de uma pessoa dessa. É uma pessoa negativa, pessimista, que ela só pensa que as coisas não vão dar certo. Ela não pensa na possibilidade de dar certo. Essa é uma pessoa chata. Então seja uma pessoa conveniente e tenha um discurso conveniente. A conveniência é tudo. E o que é uma conveniência? Uma conveniência é tudo que nós desejamos conscientemente e esperamos obter oportunamente. Então seja para as demais pessoas, tenha um discurso para as demais pessoas, um discurso oportuno, uma convivência oportuna. E aí você, com certeza, será uma pessoa benquista, que é o que todo mundo busca. Nós estamos falando aqui de comunicação, de oratória. Mais uma vez eu ratifico, seja uma pessoa inteligente, aprenda com tudo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não mudo pessoas nenhuma, nem eu mudo, nem ninguém muda ninguém. O que a gente pode produzir nas pessoas é o insight, que nós chamamos de momento da percepção, é quando a ficha cai. Então pode ser que durante a nossa fala aqui seja dito alguma coisa importante para você. E aí a ficha cai. É isso, a nossa preocupação e o nosso intuito é este, de produzir momentos de percepção. Então, é por isso que nós precisamos escutar mais do que falar, escutar de fato, assistir bons programas. Por quê? Porque você vai aprender coisas importantes para a sua vida, para o seu crescimento. Todo mundo quer progresso na vida, e o progresso obrigatoriamente vai passar pela sua comunicação. Os bons relacionamentos, tem muita gente hoje que está triste, que está angustiada, que está com um gosto amargo, porque está brigado com alguém, porque falou o que não devia falar, porque, enfim, foi uma pessoa agressiva talvez, perdeu uma amizade, ou está com um relacionamento abalado, vivendo um conflito, tudo por conta de ter se pronunciado de forma inadequada. Então a gente tem que ter consciência disso
entender que todo mundo precisa de todo mundo. Aqui todos nós somos interligados, conectados. Então é por isso que você tem que usar a inteligência. Torne-se numa pessoa conveniente, seja agradável para as pessoas, faça o bem e seja uma pessoa positiva. Quando não dá, seja positivo ou não dá. Quando é possível fazer, seja positivo, faça também. É isso que a gente prega no curso de oratória. Vamos lá, Jota, eu quero saber a sua posição desse ano, que inclusive é um ano de eleição, que agora se fala de Covid um pouco, se fala de dengue, mas o foco é a eleição. Agora, para 2023, quando as cortinas se fecharem, aí que mora o perigo. Pois é, a política... Olha, eu escrevi um livro chamado Acima da Média. Esse é o tema principal. E tem um subtítulo que diz que é a arte de comandar. Você ser acima da média, você tem maior capacidade de comandar. E também tem um outro subtítulo que eu digo assim, as pessoas que estão acima da média são as pessoas que têm a capacidade exatamente de influenciar as pessoas, né? Então, esse livro Acima da Média, eu falo muito sobre a consciência tríplice, eu falo muito sobre os marcadores somáticos da mente, eu falo sobre o consciente coletivo e sobre a psicologia trímera. E ao ler esse livro, você percebe o quanto ele é atual, o quanto ele tem a ver com o momento que estamos vivendo hoje. Hoje nós sofremos uma pressão psicológica de todos os lados. Alguém sempre te ameaçando de alguma forma. Não vote nesse porque esse vai acabar com tais direitos. Sempre uma pressão psicológica. A gente precisa entender que nós somos pressionados constantemente. E você tem que ter a capacidade, o discernimento de enxergar as entrelinhas, né, Mateus? Enxergar o que está por detrás dos discursos. Então, é um momento importante que estamos vivendo. As opiniões, elas são diferentes, é óbvio. Eu digo que nós somos o produto final de nossas próprias experiências inconsumíveis, ou seja, o que eu sou hoje, provavelmente não serei amanhã, e sou diferente do que eu fui ontem, porque nós estamos vivos, estamos colhendo experiências, estamos vivendo, estamos aprendendo. Então nós somos o produto final de nossas próprias experiências, aquilo que eu vivo, o que eu sinto, o que eu tenho como convicção é diferente do outro. Então a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro, porque cada pessoa vê o mundo pelo seu próprio prisma, não é, Mateus? Você teve uma educação provavelmente, tem uma educação provavelmente diferente da minha. Você tem experiências diferentes das minhas. Então é muito provável que você pense diferente do que eu penso, ok? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ao expressar a sua opinião, é muito importante que você saiba como fazer isso, para não ferir o ego, para não ferir o brio da outra pessoa. O que a gente vê são ataques. Então, eu, ao invés de enaltecer o meu candidato, eu critico o candidato do outro. Ora, é óbvio que a outra pessoa vai defender a opinião dela, a forma de pensar dela. Então é provável que ela entre numa discussão com você. Ela não vai gostar das coisas que você está falando. Até porque a verdade é muito relativa. O que a gente ouve dizer não quer dizer que seja verdade. Porque as notícias, elas nos chegam muitas vezes deformadas, alteradas. É como a fofoca. A fofoca, o que nós fazemos uma fofoca? Na fofoca você desbasta e amplia. Você tira todos os detalhes que poderiam mudar totalmente a história e amplia só aquilo que pode prejudicar a outra pessoa. Infelizmente, o ser humano é assim. Ele desbasta e amplia aquilo que ele entende como sendo uma forma de desprezar, depreciar o outro, né? E na política isso está acontecendo muito frequentemente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, eu tenho a minha própria opinião, mas se eu disser a minha opinião aqui, é provável que muita gente
deixe de gostar de mim, não é, Matheus? Então é bastante complicado. Você, quando você está com o microfone nas mãos, numa emissora que você está entrando em vários lugares, em vários lares, você está falando com gente que pensa diferente de você, é preciso tomar muito cuidado com o que a gente fala, não é? A não ser que você esteja num programa de opiniões e que a sua opinião precisa de fato aparecer. Mas a democracia tem que estar presente dentro de tudo. Se eu tenho um programa em que eu dou a minha opinião, seria muito importante que eu tivesse também a contrapartida, não é, Matheus? Por isso é bastante complicado. Eu acho que cada um precisa fazer uma análise. Aquilo que eu falei, o jovem, ele pensa diferente de uma pessoa com idade mais avançada, não é? Eu, por exemplo, que conheço a política desde a época dos militares, eu peguei uma parte do Garraça Zumédici, do João Batista Figueiredo, eu peguei uma parte do governo militar. Então, claro que eu tenho um pensamento diferente. Eu me lembro desde quando aconteceu aquele movimento das diretas já, desde a época da eleição de Tancredo Neves, e eu venho acompanhando a política, inclusive como um profissional da comunicação. Então, nós que somos da comunicação, nós temos acesso, muitas vezes, a informações que o leigo, que a pessoa comum não tem. Então, a gente tem um conhecimento um pouco mais profundo. Só que tem que tomar cuidado ao emitir as nossas opiniões, Matheus. E Jota, quando você menciona, né, que pegou aí um pedaço, né, da época militar, tinha situações que poderiam ser feitas, mas tinha situações que acabava ali sendo reescrita. Não vai fazer, né? É verdade. Agora mesmo a Silvia está me perguntando aqui, ela diz assim, olha, você com toda a sua sabedoria, com toda essa sabedoria, muito obrigado, viu, Silvia? Não mereço, mas agradeço. Nunca pensou em ser candidato? Eu já pensei e já fui. Matheus também já foi candidato. Sim, sim. Eu fui candidato a vereador. Faz muito tempo isso aí. Mas lembra o ano? Não me recordo o ano. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Dá vontade de entrar na política, não é, Matheus? Porque nós que estamos fora da política, quer dizer, não estamos fora da política, nós estamos dentro, porque nós somos políticos. Eu sou, o Matheus todos nós somos. Nós estamos vivendo a política, nós dependemos da política. Nós não estamos ali como um elemento, né, que pode fazer algum tipo de transformação. Eu não sou um agente da política. Eu sou um político como todos nós somos. E vivo a política porque a política influencia todos nós. Mas às vezes dá vontade de você ingressar ou para a vereança ou para ser um deputado. A gente fica com muita vontade porque a gente acha que vai entrar lá e vai fazer, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Em Piracicaba nós temos 23 vereadores. Todo vereador, ele deseja fazer um bom trabalho. Ele entra com a intenção de fazer um bom trabalho. Ele entra com a intenção de resolver os problemas da cidade. Mas ele vai encontrar dificuldades. Por quê? Ele tem que elaborar um projeto. Esse projeto tem que ser analisado por uma comissão para ver se não fere a Constituição, para ver se não vai trazer mais despesas para o Executivo, não é? Se demanda dinheiro. Tudo isso tem que ser verificado. Depois tem que ser discutido com os seus pares, ou seja, com os demais vereadores, vão querer cada um discutir um pouco. Enfim, demora demais. Isso quando o seu projeto vai para a pauta do dia. Então, às vezes, você vai passar 4 anos lutando por alguma coisa e não vai conseguir. Você imagina lá na Câmara dos Deputados Federais. 513 deputados. Cada um deles apresentando 50, 100 projetos. Em 4 anos é humanamente impossível. Ou seja, o camarada entra lá e vai se frustrar, porque não vai conseguir. Infelizmente a política funciona assim. Quem tem de fato o poder nas mãos e que pode fazer alguma coisa é o executivo. O legislativo, ele pode apoiar, ele pode vetar, derrubar um veto, ele pode não aprovar um projeto, ele pode aprovar um projeto.
ele pode alterar um projeto, ele pode fazer muitas coisas. Mas quem de fato pode fazer alguma coisa é o Poder Executivo, que tem o dinheiro nas mãos e tem os seus secretários, tem os seus ministros. É ele que pode fazer alguma coisa de verdade. Gostaria de saber a partir de qual idade pode fazer o curso de oratório do J. Duarte. Diego Souza. Ô Diego, na verdade, a partir de uma idade em que a pessoa tem um discernimento, ou seja, tem aquela capacidade crítica, tem um senso crítico mais apurado, ela já pode fazer. Nós temos alunos hoje acredito eu que de 14 anos, 15, 14 anos, nós temos alguns alunos novos assim. E olha, eu fico surpreso. Nós temos os mais novos, né? Nós temos o Guilherme nessa turma. Nós temos o Guilherme, que está com 16 anos, nós temos a Giovana, que se não me falha a memória, deve estar com 13 ou 14 anos. E nós temos o Luiz Felipe, que deve estar também com os seus 17, 18 anos, não é? Por aí. Só que são pessoas diferentes. Você nota que são pessoas que elas já trazem nelas alguma coisa especial. São pessoas que têm uma certa facilidade. Claro, são muito jovens, não têm muita experiência. Então elas vão ter alguma dificuldade. Mas você nota o potencial dessas pessoas. Eu tenho no meu canal Falante Influente um depoimento, aliás, o antes e o depois de um aluno, que ele tinha 14 anos quando ele fez o curso. Assista lá, vai lá, você vai procurar esse garoto de 14 anos quando ele fez o curso. Você vai ver o antes e o depois, a transformação dele, e você vai ver a consciência, a percepção dele com 14 anos. Então, não tem praticamente uma idade bem definida, mas a partir do momento em que você tem o senso crítico, você já pode fazer. No meu livro, Matheus, o meu livro chamado Acima da Média, eu digo que quanto mais cedo você começar a desenvolver a sua capacidade de comunicação, quanto mais cedo você começar a ler, você vai ter uma possibilidade de sucesso gigantesco. Quanto mais cedo começar. Então, se você tem 15 anos, 14 anos, e já se interessa pela leitura, por exemplo, você está no bom caminho. Não quer dizer que você não vá curtir a sua vida, porque enquanto se é jovem, a gente quer curtir a vida, a gente quer aproveitar a vida, mas olha, como diz na Bíblia, né, no livro de Eclesiastes, há tempo para todo propósito. Então você pode perfeitamente curtir a sua vida, mas reservar um tempo para o seu aprimoramento. Porque nós somos exatamente o nosso pensamento. Nós somos o nosso pensamento, nós somos o nosso conhecimento, nós somos a nossa comunicação. Então, se você tiver bastante conteúdo aqui na sua cabeça, você certamente vai vencer os obstáculos da vida com muito mais facilidade. Você vai galgar posição de destaque com muito mais facilidade. A pessoa que se comunica bem, ela tem muito mais probabilidade de exercer a liderança. Então, você pode, dentro de uma empresa, tornar-se um líder. Dentro da empresa, você pode, com a sua capacidade de comunicação, de aglutinar as pessoas, de convencer as pessoas, você poderá se tornar um grande empresário. Enfim, muitas coisas na sua vida podem se tornar mais fácil a partir do momento em que você desenvolve a sua comunicação. E eu sei que nosso tempo é curto, a gente vai ter que encerrar logo, né, Matheus? Que tem aí, acho que é uma transmissão esportiva. Mais 15 minutos, mas daí a gente já vai chamar Reinaldo Diniz. Pode concluir, tá. Jota. Eu quero dar uma sugestão aqui a todo mundo que está nos assistindo. Leia. O Jota, eu não gosto de ler. Adquira o gosto pela leitura, porque é a única forma que você tem de alimentar o seu lógico analítico, que é a sua inteligência linguística, a sua capacidade de comunicação. Só existe uma forma de você alimentar isso, é através da leitura. Quando você lê, você adquire conhecimento e você vai adquirir uma coisa que eu chamo de prospecção de vocabulários. O que é uma prospecção? Se você é um vendedor, você sabe que a prospecção é quando você começa a entregar
folhetos daquilo que você vende para as pessoas ou seu cartãozinho de visita. Se você tem uma emissora de rádio, quando você começa a divulgar os seus horários, os seus programas, não quer dizer que todo mundo vai escutar, não quer dizer que todo mundo vai assistir, não quer dizer que todo mundo vai comprar aquilo que você vende, mas você vai mostrar para o maior número possível de pessoas. Então, é por isso que tem a propaganda. É por isso que na televisão você tem os intervalos comerciais que entram as propagandas. A empresa que está patrocinando, ela está buscando clientes, ela está fazendo a prospecção. E na leitura, quando você lê, você passa a conhecer mais palavras e os seus significados e os seus sinônimos. Aí você adquire um cabedal de conhecimento maior, você amplia o seu vocabulário e aí as palavras não vão faltar. Muita gente diz assim, Jota, eu quando vou falar me dá branco. Eu esqueço. É porque você não tem um bom vocabulário. Então você esqueceu uma palavrinha e não consegue substituí-la por outra palavra. Você só vai conseguir se você tiver um arsenal de palavras. Ou seja, é uma prospecção que você faz que não necessariamente você vai utilizar tudo, todas as palavras. Não, você vai utilizá-las à medida em que você precisar delas. Então elas estão ali disponíveis, né? E o livro, eu digo que o livro é o arcabouço das inteligências. E a leitura deles é que dá consistência a ela. Mateus, isso é profundo. Os livros são o arcabouço da inteligência. Mas a leitura deles é que dá consistência a ela. Porque não adianta nada um livro parado na estante. Certo, Mateus? O livro é para ser lido. Porque ele é o arcabouço, ele guarda dentro dele a inteligência, o conhecimento. Então é a leitura deles que vai dar consistência à sua inteligência. E aí você se tornando uma pessoa com maior facilidade de comunicação, facilidade de expressão, as pessoas vão te admirar. E a admiração é o começo da confiança. Você confia em quem aparentemente parece estar falando a verdade. Então a pessoa que fala bem, infelizmente existem as pessoas com mau caráter que contam mentiras e como falam bem, acabam convencendo. Arrasou, hein, Jota? Gostei do que você falou, porque de fato os livros, eles falam para quem está lendo. Gostei do Inclusive, que você... Mateus, pensa bem. Eu escrevi um livro, né? Esse livro está à venda na plataforma Hotmart ou então no Clube de Autores. Chama-se Acima da Média. Eu, para escrever esse livro, eu gastei alguns anos para escrever. Sim. Foram vários anos para eu conseguir concatenar todas as minhas ideias, encontrar as palavras mais adequadas e colocá-las todas no papel. Foram anos. E é óbvio que eu coloquei naquele livro o melhor de mim. E assim, quando você lê um livro, imagine que você está lendo um livro de um professor de Harvard, com vasto conhecimento, com vasta cultura. Ele, quando escreve o livro, ele coloca no livro o melhor dele, o melhor do conhecimento dele, o melhor da experiência dele. Então, quando você lê o livro dele, é como se você estivesse vivendo a vida dele. Certo? Porém, dando muitos passos adiante, porque quem escreveu um livro trouxe um conhecimento que talvez ele tivesse levado 40 anos para aprender. E numa leitura de um livro que você pode levar alguns dias para ler o livro, você já terá com você todo aquele conhecimento. Então o livro ele acelera o passo do seu desenvolvimento. Por isso que tem que ler. Ah, mas eu não tenho tempo. Isso é desculpa. Desculpa esfarrapada. O cara, quando quer ganhar massa muscular, ficar com o corpo todo definido, ele vai para a academia. E ele vai. Ele não falta, ele não perde dia na academia. Ele faz todo o possível para ir à academia, para treinar. Ele arruma tempo. Ele vai nem que seja de madrugada, quando ele quer. Então, é a vontade. Inclusive, a vontade é uma força mais poderosa que a locomotiva, mais poderosa que a bomba atômica, é a vontade. Quando não se tem vontade, a gente vai encontrar uma série de justificativas. Você vai dizer, eu não tenho tempo. Vai no vaso sanitário onde você faz as suas necessidades, faz o seu número 2, né, Mateus? Vai lá, senta, pega um livro e leia, nem que seja por 15 minutos, mas leia.
tempo há. O que não há muitas vezes é a vontade. E sem vontade, a gente não sai do lugar. Jota, o que é bom é ótimo, dura pouco. O programa acabou. Suas considerações finais. Bom, eu quero só agradecer mais uma vez ao Portal Nova 15, a pessoa do Renato Canadinho, o Cachucho, a você, Matheus, todo o pessoal. Como é que chama a técnica? Marcão. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado às pessoas que nos acompanharam, ainda que por pouco tempo. De qualquer forma, eu agradeço de coração e me coloco à disposição de vocês. Se porventura me convidarem de novo, eu venho com o maior prazer, sempre para acrescentar, sempre para ajudar, na medida do possível, evidentemente. Então, muito obrigado a você e vai lá no meu canal, Falante Influente, faça lá a sua inscrição, assista os vídeos, compartilhe. E se você tem vontade de ler o livro, esse livro é muito legal, porque traz muito conhecimento, chama-se Acima da Média, é só ir na plataforma Hotmart, escrever o nome do livro, ou lá no site Clube de Autores, escreve Acima da Média e o livro está lá à sua disposição. O livro digital ou então o livro físico também.